você instalar a ferramenta, você entra aqui no site aqui do b4x.com, vem aqui em produtos, né? Pega aqui o B4 e aí você vai instalar. Por exemplo, vai fazer o download aqui do OpenJDK, vai fazer o download aqui da ferramenta aqui do Android SDK e de alguns recursos necessários, precisa, esses dois arquivos aqui. Extrai tudo numa pasta, esses daqui do Android você põe na pasta do Android, o outro do Java você põe numa pasta chamada Java, baixa o IDE, né, que é a ferramenta para desenvolvimento, e aí a primeira coisa quando você abrir é ir em ferramentas, configurar os caminhos, apontar o caminho do Java, apontar o caminho do Android. Feito isso, você pode usar um cabo USB para o celular comunicar aqui com o computador, ou você baixa o B4A Bridge lá no site do Google Play, e aí você conecta, por exemplo, o celular no computador. Aqui, ó, conectar Motorola aqui, que é o celularzinho de teste que eu tenho. Então, para criar um projeto, vem aqui em arquivo, novo, B4X Space, vai criar um projeto tanto para o B4A quanto para o B4i. B4A é Android, B4i é iOS. Bom, cria um projeto. Esse main aqui é o único, por exemplo, o B4A ele é um, para o B4i ele é outro. Mas esse B4X main page, ele é o mesmo tanto para o Android quanto para o iOS. A gente aproveita o mesmo código, só layout que a gente tem que mudar uma coisa ou outra. Bom, aqui quando ele inicializa o app, ele passa por esse create, aqui é a primeira parte que ele passa. Ele carrega essa variável root, que ele vai armazenar tudo da página, e aí ele carrega o layout. No caso, vem uma página em branco, aí ele carrega esse layout aqui. Para a gente acessar, segura o Ctrl e aperta e clica, ou vem aqui, ó, acha o layout aqui em Files Manager e abre aqui o layout. Bom, aqui só está uma telinha com botão, só, não tem nada demais. Eu vou criar aqui um campo de texto. Aqui a gente tem o Edit Text. Cadê? Edit Text. Vou criar um label também. Vou colocar aqui um label aqui em cima. Se a tela for pequena, olha só, ele está quase chegando no final, mas pode ser que a tela seja mais larga. E o componente aqui ele está com tamanho fixo. Então, para mim fazer que o componente ele se estique com o tamanho da tela, você mexe aqui com as âncoras. Aí você ancora ele dos dois lados, ele fica com essa bolinha de um lado e do outro. E aí com isso, a tela é mais larga, ele vai aumentar, ela é mais estreitinha e ele vai encurtar ela. Vou vir aqui, vou colocar aqui também o botão, ele também vai ser ancorado dos dois lados. Ó, cada componente, cada view, ele tem um nome, label 1, edit text 1, botão 1, você pode estar mudando. Por exemplo, esse aqui vai ser LBL, vou colocar aqui, LBL CEP. Esse daqui vai ser Edit Text CEP. Esse daqui vai chamar BTN consultar. E aí eu vou querer ter uma label aqui também com o meu endereço. Vim aqui com o resultado da consulta. Vou ancorar elas dos dois lados. Criar aqui uma outra label. Colocar ela maior, porque agora ela vai ser um endereço bem maior. E eu também vou fazer o seguinte, essa label ela vai crescer aqui para baixo também. Então eu vou ancorar ela tanto em cima quanto embaixo. Então de acordo com a tela é maior, ela vai ficar mais comprida, menor vai ficar mais curtinha. Aqui eu vou colocar o nome da label de LBL, endereço. E essa daqui, vou colocar LBL endereço completo. Tá? Beleza. Essa primeira label vai ser o título, né? Aqui vai ser um campinho de texto para a gente digitar. Aqui eu vou colocar aqui CEP. No campo aqui do CEP, que é o Edit Text, que vai aceitar um texto, eu vou colocar para ele ser, que é o tipo, que o input dele ser só numérico.
Tá? Vou subir aqui o consulta aqui mais para cima um pouquinho. Aqui na label do endereço, eu vou colocar aqui endereço. E essa outra label aqui do endereço completo vai ficar vazia. Bom, aqui no nosso fonte não tem nenhum desses componentes. Para a gente acessar eles, a gente vai vir aqui em ferramentas, gerar membros, e a gente vai marcar todos. Só desmarca aqui o Active, marca com o B4X View e vou pôr para gerar. Aí o que ele vai fazer? Vai gerar todos esses componentes visuais como variáveis, que a gente vai poder ter acesso. Beleza, ó, agora aqui no nosso main page, olha só, aqui em Globals ele criou o botão, criou o Edit Text e tal. Tá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, quando ele clicar no botão, eu vou consultar o CEP. Aqui está uma URL aqui do via CEP. Eu só vou trocar aqui o conteúdo do CEP. Então, o que eu vou fazer? Deletar isso daqui. Opa, só falta o seguinte. Aqui, ó, no layout, eu preciso criar o evento do clique. O botão direito, gerar, e aqui o evento clique no botão. Então, olha só, ele criou aqui, ó, o btn consultar. Ficou errado aqui, ó, consultar. Só trocar aqui no layout aqui também, consultar, beleza. Quando clicar nele, eu quero que consulte essa URL. Como que eu faço? Aqui no B4, quando você está com a versão mais recente, você coloca, por exemplo, code. Opa. Peraí. Peraí, vamos aqui no site. B4X, IT4. Vou pegar aqui um exemplo aqui de uma consulta. Olha só. Aí aqui tem vários exemplos de consulta. De ficar guardando. Opa, não é isso daqui não. HTTP. Esse OK HTTP é que a gente faz requisições. Então, olha só. No caso aqui do via CEP, ele pede para a gente fazer um GET nessa URL. O método GET aqui no B4 é download. A gente vai pegar essa parte aqui e a gente vai adicionar aqui no nosso fonte. Tá? Ah, tá dando uns erros aqui. Por quê? Porque existem bibliotecas que a gente tem que adicionar. Por exemplo, biblioteca do JSON, bibliotecas do OK HTTP, que é para a gente conseguir fazer a consulta. Né? E tem algumas outras bibliotecas, mas por enquanto a gente só precisa desse daqui para conexão com a internet e esse JSON aqui para a gente tratar o JSON. Bom, então o que eu vou ter que fazer? Vou declarar aqui uma variável URL do tipo string. Ela vai receber o quê? Ela vai receber essa variável aqui, esse textinho. Só que eu preciso substituir esse cara aqui, ó, o CEP. O que eu vou fazer? Vou concatenar. Tá? Como que eu concateno um texto com o outro? Põe aqui o e-comercial e aí eu vou pegar o conteúdo que tiver dentro do meu edit text. Edit text CEP. Ponto, qual propriedade de dentro do edit text? Porque eu tenho color, eu tenho fonte, eu tenho fundo, altura, essas coisas. Eu quero a propriedade texto dela. Então, eu venho aqui, estou montando minha URL. Peguei aqui HTTP, não sei o que, barra, concatenei com o conteúdo que tiver lá dentro do CEP e passo aqui no JSON e ele vai consultar para mim. Aí ele vai passar para dentro de URL. Então, quando eu fazer o download, em vez de eu passar essa URL do Google, eu vou passar a minha variável que eu criei aqui, URL, ele vai fazer uma consulta e vai trazer aqui para mim. Então, beleza. Feito isso, ele vai ter esse resultado aqui, ó. Tá? Quando ele vier aqui, esse log, ele vai me mostrar esse resultado aqui. Bom,
Só que não é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue esse resultado e coloque lá naquela label lá. Então, vou colocar aqui LBL, endereço completo, porque só o endereço é só o títulozinho. Text, ele vai receber o quê? Esse get aqui, ó. J, get string, que é o quê? Esse J é só da nossa requisição, tá? Então, quando ele faz a requisição, ele vai esperar ter um retorno. Esse IT4 fica esperando o teu retorno da requisição. Se deu certo, ele vai dar um log, só para exibir o log aqui, ó, nos logs. E, por fim, ele vai pegar esse valor, que vai ser esse JSON aqui, e vai jogar para dentro do nosso campinho de texto. Bom, dá para a gente testar isso aqui? Dá. Só vou habilitar aqui ó, também ó, esse bridge log. Por quê? Porque quando a gente está usando o bridge, para a gente ver os logs aqui, eu preciso habilitar esse carinha. Então vou compilar aqui. Como que eu compilo? Eu venho aqui ó, no play ou aperto F5. Aí ele vai compilar, vai vir lá no celular. Tá instalando no celular, beleza. Mandou lá para o bridge, lá no celular vai aparecer para instalar, a gente instala e já vai abrir o aplicativo. Ó, abriu, eu vou digitar aqui para pesquisar. Vou pesquisar o CEP, esse CEP mesmo que tá ali, ó, 01001000. Vou dar um clique. Ó, ele pesquisou e já trouxe aqui o JSON aqui, ó. Agora, o seguinte, eu não quero exibir o JSON em si lá na tela do celular. Eu quero que exiba, porque aqui está exibindo o JSON lá. Eu quero que exiba tipo, bonitinho, por exemplo, logradouro, e eu ponho o endereço. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de pegar essas informações. Vou vir aqui, vou pegar esse JSON aqui, e aqui ó, a gente tem uma ferramenta do próprio B4 que a gente transfere isso daqui para variáveis. E a gente vai pegar esse carinha, as variáveis, vou trazer para cá, vou pegar esse JSON aqui, esse JGetString, que é o retorno do JSON lá da API, coloco aqui e beleza. Daqui, ó, ele converte, ele faz um parse, né, convertendo para um objeto, e aí ele é de um tipo map. Map é um array, só que você tem a condição de pegar a chave. Pode falar, eu quero a propriedade nome lá do array. Então ele pega lá, por exemplo, propriedade UEF. Beleza. Aí ele pegou, armazenou aqui na variável. Então ele já criou as variáveis para mim. E agora eu vou criar o meu, em vez de ser só o JSON, eu vou criar o endereço para ficar bonitinho. Bom, eu posso fazer um texto desse jeito aqui, ó, por exemplo, rua. Aí eu venho aqui para um comercial para concatenar, por exemplo, com o logradouro aqui, ó. Ou eu posso fazer diferente. Eu tenho uma string inteligente que eu ponho um cifrão, aspas duplas. E aí agora, quando eu quero colocar uma variável, eu coloco aqui, ó, cifrão e abre chave. Fecha a chave, aí eu passei minha variável. Então, ele já vai concatenando. Então, logradouro, aí eu vou colocar aqui o número. O número, se eu não me engano, é esse cara aqui, ó, que é uma variável. Então, vou dar um espacinho aqui por uma variável. Aí eu quero, na linha de baixo, vai vir o endereço, o bairro. Só que aqui o bairro, ó, se eu colocar desse jeito, ele vira só um texto. No caso, eu quero uma variável. Aí tem que ser entre cifrão e chaves. Aí eu vou querer o município, que é localidade. Aí na frente eu vou colocar assim, tracinho, o F, como uma variável. E por fim, eu vou colocar aqui o CEP, como uma variável também, que é o CEP aqui.
Beleza, eu quero exibir de jeito. Ah, mas aqui as outras variáveis não estou usando. Ah, não tem problema não. Como eu quebrei a linha aqui, ó, ele vai dar um Enter para cada um. Tá? Vou só tirar esses espaços aqui, senão ele vai ficar com um monte de espaço. Beleza. Vou compilar de novo. Ah, vou colocar aqui para dar um log depois.